Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Governança corporativa. A gente vai entender alguns princípios aqui que norteiam como acontece a governança corporativa nas empresas, tá? Então, olha só, governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo o relacionamento dessas empresas com seus sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização, controle e demais partes interessadas. Então, quando eu falo de governança corporativa, é como a empresa ela é gerida, considerando aí a sua relação com essas partes. As boas práticas de governança corporativa são princípios básicos de recomendações visando preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, tá? Então, quais são esses princípios aqui no que tangem as boas práticas de governança corporativa? A empresa, então, quando ela estiver sendo gerida, ela vai ter que buscar a transparência, a equidade, a prestação de contas e responsabilização corporativa, tá? Então, esses são os princípios pelos quais a empresa ela vai ter que tratar ali a sua gestão. A B3, ela elenca segmentos de governança corporativa, que representam níveis do índice de governança corporativa nas empresas. A gente vai ver, então, cada um desses níveis que estão segmentados pela B3, que é a Bolsa de Valores. No nível 1, a gente tem o seguinte: para que uma empresa ela esteja listada no nível 1 de governança corporativa, ela deve cumprir as seguintes exigências. Vamos lá. As principais exigências, tá? Ela tem que ter um conselho de administração com no mínimo 3 membros, dos quais 20% desses membros eles têm que ser independentes. Ela tem que manter no mínimo 20% das ações em circulação ou 15% caso o ADTV, que é o Average Daily Trading Volume, ou seja, é o quanto de ações que estão sendo negociadas diariamente. Então, vamos lá de novo. No mínimo, ela tem que manter 20% das ações em circulação, ou 15% quando o total de ações negociadas diariamente seja superior a 20 milhões de reais, considerando negócios realizados nos últimos 12 meses. Então, 20% ou 15% se o total de ações negociado diariamente for acima de 20 milhões. O tag along, ele tem que ser de 80%, mas apenas para ações ON. Isso daqui, na verdade, tá, é o que a legislação já determina, então não tem uma inovação aqui. O que significa isso, Renan? Bom, caso aconteça uma troca de controle societário nessa empresa, né, eu, por exemplo, tenho um acionista controlador, e ele tem 70% das ações dessa empresa. E aí ele vai resolver vender essas ações que ele tem para um outro investidor, né? O investidor aqui ele vai pagar 70 milhões por essas ações. Tá? Se a gente considerar que estão sendo vendidas aqui, vamos supor aqui que estão sendo vendidas 70 ações, só para ficar mais fácil o cálculo, tá? Então, o nosso acionista controlador ele tem 70 ações dessa empresa. E ele está vendendo todas essas 70 ações a um outro investidor que vai virar agora acionista controlador dessa empresa. Cada ação, então, está sendo vendida a 1 milhão. O que é o tag along? O tag along garante que os acionistas minoritários, quando acontecer uma troca no controle societário de uma empresa, tal como está acontecendo aqui, eles também têm que receber uma oferta de compra de suas ações. E a oferta ela tem que ser de pelo menos 80% do que foi ofertado ao acionista controlador. Então, para cada acionista minoritário, eles têm que receber uma oferta de pelo menos 800 mil reais por cada ação que eles tenham.
tá? Eu coloquei aqui 70 ações só para ficar mais fácil da gente entender com esses números, mas a lógica é essa. O que esse investidor que vai virar um novo controlador dessa empresa, o que ele tem que ofertar aos acionistas minoritários que tenham ações do tipo ON ou ações ordinárias, tem que corresponder a pelo menos 80% do que ele ofertou ao acionista controlador, porque vai mudar o controle da empresa e isso é um direito que os acionistas minoritários têm, de caso eles não queiram continuar nessa empresa com a mudança societária, eles podem se retirar da empresa aceitando essa oferta, tá? Mas como eu falei, esses 80% aqui não é uma inovação para o nível 1 de governança corporativa, porque isso a legislação brasileira ela já determina, tá? Tem que ser de pelo menos 80% o tag along para ações do tipo ON. E o nível 2, aqui é um pouco diferente, tá? Vamos lá. Para que uma empresa esteja listada no nível 2 de governança corporativa, ela deve cumprir as seguintes exigências: um conselho de administração com no mínimo 5 membros e no mínimo 20% desses membros eles devem ser conselheiros independentes. Tá? Aumentou aqui, antes era no mínimo 3, agora é no mínimo 5. O tag along aqui, ele passa a ser de 100% tanto para ações ON como para ações PN, ou seja, ações ordinárias nominativas e ações preferenciais nominativas. Então, se antes ele tinha que dar pelo menos uma oferta de 800 mil aos acionistas do tipo ordinários, quando ele fizesse a compra da empresa, né, fizesse a compra do controle da empresa, agora esse investidor ele vai ter que dar a mesma oferta que ele deu ao acionista controlador aos minoritários. Então, 1 milhão por ação, independentemente se for um acionista que tem ações ordinárias ou que tem ações preferenciais. Então, aqui a gente tem um tag along melhor. Manter no mínimo 20% das ações em circulação ou 15% caso o ADTV seja superior a 20 milhões, considerando os negócios realizados nos últimos 12 meses. Então, aqui segue igual, não teve diferença. Onde que a gente tem diferença? No conselho de administração e no tag along, que passa a ser de 100%. E eu tenho o segmento de novo mercado também, tá? Para que uma empresa ela seja listada nesse segmento aqui, ela deve cumprir as seguintes exigências: conselho de administração com no mínimo 3 membros, reduziu, tá? Mas dos quais pelo menos 2 ou 20%, o que for maior, devem ser independentes. Então, se por acaso a empresa ela colocou 3 membros só, respeitando isso, aqui né, ela teria que ter pelo menos um independente para cumprir os 20%. Aqui não. Aqui ela vai ter que ter pelo menos 2 nessa situação, ou então 20%, né? Se tiver 10 membros, por exemplo. Ou melhor, se tiver 20 membros no conselho de administração. Seguindo essa regra aqui, ela tem que ter pelo menos 2 ou 20%. 20% de 20, isso vai dar 4. Qual que é maior? 4. Opa, apaguei aqui sem querer. 4 é maior. Então, respeita essa regra. Vai colocar 4 membros independentes nesse conselho de administração. Agora, se for pela regra aqui do nível 1, aqui seria 20%. Independentemente de ter pelo menos 2, né? Então teria que ser 4, mas o problema seria se a gente tivesse 5 membros. Tá? Se a gente tivesse 5 membros aqui, eu teria que ter pelo menos 20%. 20% de 5, isso é 1. Tá? Então, um membro independente. Agora, pela regra do novo mercado, ou eu coloco 2 ou eu coloco 20%. Se eu colocar 20%, quando eu tenho 5 membros no conselho de administração, eu vou ter só um membro independente. Então, eu coloco pelo menos 2, porque é o que a legislação está me obrigando. Ou eu coloco pelo menos 2, ou 20%, o que for maior. Aqui, 2 é maior do que 20%, então eu tenho que colocar. E é pelo menos, não significa que vai ser necessariamente isso, a empresa ela pode colocar mais. 100% das ações elas devem ser ordinárias. Então, no novo mercado, não existe a possibilidade de emissão de ações, de ações preferenciais. Aí o tag along vai ser de 100%, respeitando o que a gente já tem no nível 2, e manter no mínimo 20% das ações em circulação ou 15% caso o ADTV seja superior a 20 milhões, considerando os negócios realizados nos últimos 12 meses. Aonde que a gente tem as principais diferenças, então, em relação a esses mercados? Na regra do conselho de administração, que aqui é no mínimo 3, aqui é no mínimo 5, aqui é no mínimo 3, mas aqui a gente tem essa regra adicional de que ou pelo menos 2 ou pelo menos 20% o que for maior, e principalmente no tag along, né? Tag along aqui é o da legislação, que garante pelo menos 80%,
para as ações ordinárias. Aqui o tag along ele é de 100% para ações ordinárias e preferenciais. Aqui ele é de 100% apenas para as ações ordinárias. Isso porque, se uma empresa ela estiver no segmento de governança corporativa de novo mercado, ela não vai ter ações preferenciais emitidas.